Bem-vindo ao resumo do dia Renko Mais, o programa onde eu faço uma análise do mini índice futuro e do mini dólar futuro nos pontos operacionais que a gente teve de trade no dia, fazendo análise dos pontos, tanto para quem é meu aluno, principalmente, é claro, né? E também, é claro, para você que está aí aprendendo com meus vídeos no YouTube gratuitamente o método Renko Mais para estar corroborando talvez qualquer operação que você tenha vindo a fazer. Essa semana eu tô tendo a honra, né, de dar início com um aluno que conseguiu, primeiramente com o conteúdo gratuito, já terminar o mês positivo. E agora ele veio fazer assessoria comigo, ele fechou o mês de agosto positivo, ele estava me falando. E agora ele começou a assessoria. Obrigado pela confiança. Obrigado aos alunos aí que estão corroborando cada vez melhor o método, né, seguindo o planejamento. Dessa maneira que a gente vai conseguir alcançar consistência, né? Então já deixo um recadinho para você. Primeiramente, peço desculpa para você que às vezes ouviu, né, eu dizer no vídeo passado, anterior, sobre estar fazendo um programa no Instagram. Eu não consegui encaixar o formato de vídeo lá dentro do Instagram, não ficou muito bom, não ficou agradável para mim. Então peço desculpa por não ter feito ainda, mas eu vou tentar produzir alguma coisa também para o Instagram no futuro próximo. Então, já deixo o convite, venha fazer parte aí da assessoria Trade Renko Mais. Tá? O pessoal está conseguindo poupar tempo de aprendizado, está conseguindo ter um bom entendimento do método e já está conseguindo trilhar bons caminhos. Qualquer coisa, é só ir aqui no site www.renkomais.com.br. Tem tudo sobre tanto assessoria quanto o curso gravado. Tem o e-book gratuito para você estar baixando. Enfim, beleza? Só dá um pulinho lá, www.renkomais.com.br. Então vamos lá, começando a análise aí 60 minutos do dólar. O dólar estava num Bollinger fechando, bastante dificuldade na questão dos indicadores, né? Os indicadores aqui não estavam dando sinal de nada, né? Como eu falo, cone do silêncio, né? Eles não tinham indicação de algum direcional. Então isso complica um pouco na questão da abertura, que a gente tem que ter aí mais cautela e tá seguindo o preço, rastreando o preço, o que o preço pode estar fazendo. Quando o Bollinger fechado dessa maneira, é claro que pode ter a abertura das bandas e a volatilidade entrar, e foi o que aconteceu hoje, né? E pela manhã, os alvos que eu tinha dito para o pessoal lá no Morning Foco era 141 ou 111. A probabilidade era se ganhasse tendência para um dos lados, o alvo seria um desses níveis de FIBO, né? E acabou se corroborando o alvo acima, né? Essa foi a movimentação do dólar do dia de hoje. Ganhamos volatilidade, né? O dólar andou bastante aí, quase 100 pontos, 95, 96 pontos aí entre máxima e mínima. Então deu boas oportunidades, principalmente nas duas primeiras horas para compra. Depois a venda veio e aí as últimas, né, as 3 próximas horas ali do mercado também foram muito boas para venda. E agora no final aqui, que já está começando a ficar um pouco mais complexo, né, sobreposições de vela, tudo mais. Agora exatamente 4 horas e 25 minutos, né? Então estamos aí caminhando já para o final dessa sexta-feira aí. Bollinger abriu, como dito, né? Que se entrasse volatilidade ele iria abrir. O preço foi embora, depois voltou para dentro, né? Foi com movimento climático de força para cima, né? Se você ainda não sabe o que é um movimento climático, deixa o convite, se inscreve lá, na descrição do vídeo aqui eu deixo o link do Telegram, tá? Do grupo aberto do Telegram meu. Vai lá pro grupo aberto do Telegram meu, eu sempre coloco lá o link de uma série exclusiva que eu fiz para lá sobre price action em tempos gráficos longos, tá? É bem interessante, tem bastante dica, tem bastante informação nessa série, são 4 capítulos, é bem bacana. Então, o link na descrição, só ir lá no meu grupo do Telegram, e lá eu sempre deixo ali os links, qualquer coisa é só procurar, ou pode me pedir lá mesmo, que aí depois eu solto o link da playlist, tá? É exclusivo lá pro Telegram.
Então, dito isso aqui, nos 60 minutos, vamos lá para o 5R, vamos ver o que a gente teve aí de operações no dia de hoje no dólar. Então estamos aqui, 5R, dólar, abertura na continuidade. Então essa abertura na continuidade já nos dá o FIBO, tá, ó, fundo, topo. Tem uma espécie de movimentação fractal aqui dentro, FIBO. E é esse o FIBO que foi trabalhado aí no dia de hoje. Beleza? Ele tá já em cima do 23, segura. Solta esse bull, né? Só aqui, 9, 8 da manhã. Não é um momento muito interessante de se estar operando no mercado, tá? Então, assim, 9, 8 da manhã, a única coisa que pode ser dito aí é que é um trade de baixa probabilidade, tá? Deu gain, deu gain. Mas é um trade de baixa probabilidade, pela questão do horário, tá? O horário influencia sim, tá? Principalmente na questão da abertura. Depois, é claro, né? O mercado ganhando solidez, ele vai ficando cada vez, para mim, vai ficando cada vez melhor de ler, né? Agora, operar essa abertura aí, eu acho, né? Minha opinião, é claro, arriscado estar operando aí antes das 9h30 da manhã. Eu mesmo gosto de estar operando depois das 10 da manhã, que eu começo a abrir minhas posições, a fazer minhas operações. Eu não, raramente eu vou estar operando esse momento do mercado. Apesar que o dólar é como eu falo, né, em alguns vídeos, que ele tem um direcional um pouco melhor. Então, quando ele aponta um direcional, eu acho que fica um pouco mais claro trabalhar o dólar antes das 10. O mini índice já não, já o mini índice eu gosto de trabalhar já depois das 10, com o mercado à vista aberta, né, as ações, Ibovespa, tudo mais. Beleza? Então, essa operação aqui, quem fez, beleza, só entende uma coisa, baixa probabilidade, tá? O alvo seria o 7,5 ali, seria 12 pontos aí de alvo. Ele foi até mais, né? Aí agora, depois de toda essa subida, né, muito forte, muito íngreme, né, por assim dizer, ela foi bem vertical, né? Esse bull aqui, seria interessante comprá-lo? É assim, novamente, é um trade de baixa probabilidade mesmo a gente estando, né, com essa movimentação forte e tudo mais, sinais de continuidade, né? Enfim, mas pela região 111, perigoso, tá? E ainda não tínhamos tocado um 2,7, ou seja, não tínhamos validado ainda os níveis acima de alvo. E como eu disse, é baixa probabilidade. Tá errado ter feito ela? Não, não tá errado. Só entenda que você acostumando a sua mente a entrar em trades de baixa probabilidade, uma hora o stop vai começar a vir, tá? E aí vai acabar voltando para aquele ciclo, né? Do ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. Então, se quer se manter ganhador do mercado, tem que acabar, tem que eliminar esses trades de baixa probabilidade. Trade de baixa probabilidade é para quem já tem uma boa experiência no mercado. Então, se você já tem uma boa experiência no mercado e já está usando bem o método, não estava errado comprar aí. Mas se você está iniciando agora no mercado, iniciando agora no método, ou está ainda intermediário no método, está ainda intermediário no mercado, é baixa probabilidade. E aí é perigoso estar entrando, tá? E aí, mesmo assim, o preço foi, movimentação. Aqui ele dá um sinal de continuidade, ou seja, se você estava comprado aqui, seu stop agora já pode ir para baixo do sinal. E aí, é claro, o alvo lá no 61 tem até 15 pontos aí de alvo, né? Nessa operação, ela foi praticamente e cravou, segurou um pouquinho, brigou, montou uma caixa de Pandora aqui bem complexa, né? E essa caixa de Pandora foi o start da compra, né? Que levou para o 205. Difícil de pegar, tá? Ó, depois mais uma caixa de Pandora com um bull. É difícil de pegar essa caixa de Pandora, tá? Não é fácil, porém não é impossível, tá? Com toda essa movimentação, o preço segurando o 2,7,
não tendo ainda tocado no 61, então poderia sim estar abrindo a posição na caixa de Pandora, stop abaixo dela, e o alvo tentar levar até o mais próximo do 205, né? Então teria até 20 pontos de alvo aí na operação. O preço foi tocando 205, quando ele toca o 205, nós podemos estender o FIBO. Onde estende o FIBO? Topo do 61. Vamos lá, topo do 61. FIBO. Pronto. Só ajeitar aqui embaixo, beleza. E quando a gente estende o FIBO, a gente vê que ó, já estava validando um 2,7, ou seja, se você entrou nesse bull, principalmente por ele estar repetindo, né? Os bulls deram resultado, né? Apenas o último que não deu, mas normal, né? Depois de 2 bull, a probabilidade, né? Ou 2 bears, a probabilidade do terceiro é que fale, que não dê continuidade. Se de repente você entrou aqui nesse bull, baixa probabilidade novamente, né? Hoje os trades no dólar foram de baixa probabilidade aí no início, complexo, difícil, né? Não é fácil, mas o alvo 141 ou 61, né? Então poderia estar trabalhando em um alvo de 10 a 20 pontos mais ou menos, né? Então seria aí de 10 a 20 pontos de alvo. O preço vai ganhando velocidade. Aqui ele dá uma correção de 2 box. Essa correção de 2 box poderia ter sido feita a entrada? Sim, poderia. Já um trade de uma probabilidade melhor. E aí 10 pontos aí de alvo, 11 pontos de alvo, né? Seria o 61. Poderia estar usando os níveis lá acima do tempo gráfico longo? Poderia, claro. Também são regiões, ó. Poderia estar ganhando uma boa pontuação, até 21 pontos aí no dólar, né? Ó, soltou uma caixa de Pandora novamente. Essa caixa de Pandora hoje no dólar funcionou. Mais uma correção de 2 box. E até que ele foi e tocou 111. Poderia ter entrado nessa caixa, nessa correção de 2 box com alvo aí para cima? Sim. O alvo do 61 era muito próximo, mas 11, 10, até 16 pontos aí você poderia estar pegando. Já o bull eu já acharia um tanto quanto alto, mas mesmo assim ainda deu aí até 12 pontos. Então daria para estar ainda fazendo boas operações desde esse bull aqui, bem na verdade desde a caixa de Pandora, né? Porque ó, se essa caixa de Pandora deu resultado, então poderíamos ter entrado aqui nessa? Poderia. Poderia ter entrado nessa também? Poderia sim, porque ela está trabalhando, ó. Ela está fazendo as dinâmicas, ó, 11 pontos. Aqui deu 10, 11 pontos também. Então, hoje as caixas de Pandora funcionaram muito bem como correções aí no princípio da manhã no dólar, né? A ignição aqui foi muito boa. Eu tive uma falha de rompimento de 2 boxes, tive a ignição. Pena que os trades hoje foram um tanto quanto de baixa probabilidade aí na questão do andamento deles, mas geralmente tendência apresenta um pouco mais de baixa probabilidade mesmo nos trades e isso pode também estar refletindo, né, na questão de você estar conseguindo fazer boas operações quando você está operando a favor da tendência, né? Aí o preço tem uma falha de rompimento de 2 boxes com toda essa força que ele subiu, difícil sair vendendo aí. Aí aqui o que acontece? Aqui você pode estar ligando o sinal de alerta da venda, falando, ó, então o preço agora bateu num nível de resistência forte, de longo prazo do dólar, falha de rompimento de 3 box, pode ser que o preço comece a cair. E aí o que acontece? Falha de rompimento de 3 box. O 61, onde que eu posso vender aqui para pegar um bom trade? E aqui para um 2,7, né? Eu faço uma dinâmica. Olha aí, eu tenho até 18 pontos de alvo. Preciso pegar tudo? Como eu sempre falo, não precisa. Ó, porque ele não foi lá, ele não cravou de primeira. Porém, olha aí, tem 16 pontos. Então, teve uma boa pontuação. Deu para fazer uma boa pontuação no dólar. Novamente, só que aqui já correção de 3 box, tá?
Essa correção de 3 boxes, poderia entrar? Claro. Venda 111 o alvo. Opa. Tá aí, 13 pontos e meio de alvo. O preço foi, soltou mais uma caixa de Pandora, caiu, segurou no 111, trabalhou. Mais uma falha aqui de rompimento ou uma correção de 3 boxes, ambiguidade do sinal. Esse é quando eu falo que tem uma ambiguidade positiva, porque tanto pode ser uma falha de rompimento, quanto pode ser uma correção de 3 boxes. A questão de ser positiva, ambiguidade, é que o quê? Que ela deu gain. É isso que foi importante. Então, aqui, ó, dinâmica, 111,76, 16 pontos de alvo aí no dólar. Preço. Caixa de Pandora. Hoje o dólar adorou a caixa de Pandora. Deu uma brigada, segurou. Mais uma correção de 3 boxes aqui, né? Então, ó, também a questão das correções de 3 boxes hoje funcionou muito bem no dólar, né? E aí já o início da tarde, o preço chegou no alvo, deu uma brigada aí, e aí levou toda a tarde aí trabalhando, agora tá batendo 4,8, aí agora onde o preço está no dólar, né? Então uma boa movimentação. O dólar hoje deu oportunidades muito boas, tanto para quem comprou quanto para quem vendeu, né? Foi bem direcional mesmo. Isso que foi interessante também. Então, assim, teve baixa probabilidade alguns trades no dólar? Sim, teve baixa probabilidade, mas como estava uma tendência muito bem colocada ali no momento, então valeu a pena, né, tá tradando essas baixas probabilidades. Só tomem cuidado para estar acostumando demais o cérebro a estar tradando, principalmente a abertura, tá? Isso aqui não acontece todo dia na abertura. Pelo contrário, a abertura geralmente é mais caótica, é mais complexa, dá mais trabalho de você estar tradando. Então, não acostume muito a sua mente. Depois aqui, é claro, já 9,40, já a abertura do à vista para frente aqui foi muito bom. Os trades que se apresentaram aqui, como disse, teve entradas de baixa probabilidade, mas com excelentes pontuações, com a dinâmica sendo trabalhada, né? Então o preço sai de um vai para dinâmica, vai da dinâmica para outra, vai da dinâmica para outra, né? Então assim, trabalhou muito bem, foi bem bacana. E tá vendo aí o dólar como ele funcionou. Depois, quando ele começou a cair, ele já demonstrou que ele tinha perdido força, né? Principalmente na questão de ter encontrado, né, uma resistência que foi os níveis de FIBO anterior ali acima, né? Então o FIBO longo aí serviu hoje como resistência no dólar. A gente viu o FIBO trabalhando também, né? Então começamos com o FIBO, estendemos ele. Bem interessante também, né? Como que o Fibonacci ajuda aí bastante, né? O Fibo Robô ajuda bastante. A gente está tendo pontos de entrada, pontos de alta, né? Muito bom para trabalhar. Então esse foi o Doleta. Se está gostando aí do vídeo, já deixa o like aí, ajuda o canal a estar sendo bem ranqueado pelo Google, pelo YouTube, tá? Isso aí ajuda bastante quando você interage também comigo. Se você gostou aí, comenta. Tem alguma dúvida, comenta, pode comentar. Eu sempre tô disposto a estar tirando dúvidas, a estar batendo um papo sadio aí com vocês. Beleza? Então esse aqui foi o Doleta. Vamos agora lá pro Mini Índice Futuro. Então estamos aqui agora, Mini Índice Futuro, fechamento de ontem, né? Eu estava falando pro pessoal hoje que tinha uma complexidade muito grande no ar, na questão do Mini. Tava difícil de ler questões de direcional, porque os indicadores não estavam bem confortáveis com ele, né? Eu não estava bem confortável com a questão dos sinais que os indicadores estão dando. Mesmo a questão do Bollinger também. O preço em si não estava dando um bom sinal, tá? Na questão de para onde que o preço poderia estar tomando uma direção a princípio, né? Então ficou no ar essa questão. Foi o que eu falei pro pessoal. Falei, tenham calma, tenham cautela aí nessa abertura. Rastreia o preço, deixa o preço andar, deixa o preço mostrar o que ele quer fazer. E aí, disso aí a gente vai seguindo ele, vai entrando a favor do direcional que ele for nos mostrando. Vamos entrando a favor do que ele nos apresentar, né?
tava difícil, o doleta, ou o mini índice estava difícil, né? A gente estava já, querendo ou não, em regiões aqui de resistência, de suporte, perdão. Temos as regiões de resistência lá acima, temos regiões de resistência um pouco mais abaixo aqui, que estavam corroborando, né, o preço também, se quisesse andar lateral e complexo, né, na vez de ter ganhado uma tendência, algo do tipo. Tínhamos um gap para fechar também, né, que geralmente quando esses gap acabam ficando mais tempo aí, vira magneto, né, então o preço acaba indo às vezes muito rapidamente para o gap para fechá-lo e depois aí toma outras direções, enfim, né, o preço poderia estar hoje ele estava mostrando muita ambiguidade aqui. Ele poderia estar tanto indo para compra quanto para venda, né? Ele deixou novamente o nível aqui abaixo. Ele estava deixando, né? Novamente aqui o nível abaixo do Fibonacci, né? Então não estava com uma característica muito simples de leitura o preço do mini índice, né? Da abertura dos 60 minutos, direcional, tudo mais, né? E aí o que aconteceu, né? Olha aí, a primeira barra do dia foi essa barrinha, né? Ela abriu num gap, mas não conseguiu fechar o gap. Fechou positivo, não conseguiu fechar o gap. Isso aí já liga o alerta de, ó, toma cuidado para ser comprador. E aí depois, o preço ganhou tendência. E aí entrou a lateralidade novamente, né? Mais ou menos. Ontem foi um pouquinho diferente, né? Ele ganhou tendência logo nas 2 primeiras horas, depois lateralizou. Hoje não, a primeira hora não teve tendência, né? Foi uma barra que fechou até compradora, mas não deu sequência, pelo contrário, ganhou tendência de baixo e aí depois lateralizou, como está se mostrando agora aí, né? Agora às 16 horas e 44 minutos, quase 45 minutos, né? Então quase 15 para agora exatamente 15 para 5. O preço bem lateral aí no mini índice, mas a gente teve boas operações aí das 10 às 11, das 11 aí ao meio-dia, e agora a gente vai lá pro 10R para estar analisando então essas operações que apareceu no dia de hoje no mini índice futuro. Estamos aqui, 10R, fechamento de ontem, abertura no gap de hoje, um belo gap. O preço aqui, ó, ele me confirmou o fundo, tá? Então aqui ele confirma esse fundo. Se ele confirma o fundo, Fibogap. Pronto. Beleza. Confirmado o fundo, o preço foi, começou a trabalhar aí, veio para venda. Quase tocou um 2,7. Segurou e trabalhou. Olha só que interessante. Que a primeira hora trabalhada aqui, ó. Vamos lá. Aqui já está próximo à abertura do avista, né? Vamos lá. Aqui, ó, bem na abertura do avista, bem na verdade, né? A abertura do avista foi muito bacana. Olha só que interessante, né? Nós temos um fractal ciclo 3 aqui. Então, ó, perna 1, 2. 3 é do gap, 4 complexa, 5. A, B, C. Fractal 5-3, funcionando muito bem. E aí, olha só. Falha de rompimento de 2 box. Poderia estar entrando aí? Poderia. Eu estou falhando, ó. Máximo do dia. Muito boa essa falha de rompimento de 2 box. 7,5 para onde? Lá para um 2,7. Você teria até 400 pontos de alvo aí, tá? Por quê? Essa entrada seria até lá no 2,7? Porque eu já fui próximo. Eu já fui na região do 2,7. Eu só não toquei. Geralmente, quando o preço faz isso, ele leva lá para um 2,7. E caixa de Pandora foi embora. 1,27. Chegou no alvo. Quando ele está chegando no alvo, ele soltou esse bear. Poderia ter entrado nesse bear. É um trade de baixa probabilidade, como eu falei lá no Doleta, que também foi um trade de baixa probabilidade. Assim como essa entrada na caixa de Pandora aqui, tá? Essa caixa de Pandora aqui, baixa probabilidade também. Não quer dizer que estava errado entrar, só que é um trade para quem já tem um pouco mais de experiência.
tá? Não é um trade para qualquer um, porque você tem que saber onde você coloca o stop dele, tá? É um trade que você tem que dar um pouquinho mais de stop para poder estar trabalhando essa caixa Pandora. E claro, deu alvo, tá? 335 pontos da caixa Pandora. Poderia ter vendido Bear? Poderia, com baixa probabilidade. E o alvo? 61. Já que tá tocando um 27, leva para um 61. Olha lá, foi direto, ó, Bear. 300 pontos, 315 pontos aí. Solta mais um Bear. E aqui onde que eu poderia levar, né? Poderia ter entrado nesse Bear? Poderia. Poderia entrar nele e poderia entrar no Double Bear, que se formou um pouquinho abaixo logo. Logo depois forma um Double Bear. Também poderia entrar para um Scalp aqui para 205, ó. Então, 237 pontos o Double Bear. O primeiro Bear lá em cima, 380 pontos. E o primeiro Bear do Double Bear, 280 pontos, 275 pontos mais ou menos. É claro que não tínhamos assim umas probabilidades tão altas, por também estar próximo ao 23, tá? A gente estava próximo ao rompimento. Era complexo essa entrada. Mas como o preço estava vindo com tanta força de tendência e com tanta demonstração, a gente não pode ir contra. A gente tem que ir a favor. Tá? A gente tem que tradar a favor do que o preço está demonstrando. E o preço só demonstrou sinais de tendência. Ó, Bear, Bear, Double Bear. Então está demonstrando sinal de tendência. Ó, 205 sendo tocado. Sem muita correção, sem muita... como que eu poderia dizer? Sem os compradores conseguir estar trabalhando esse preço mais alto. Então isso aqui é tendência de baixa. Pura tendência de baixa. Vou embora. E agora? Onde que eu poderia estar levando esse fundo? Esse fundo... levo lá no Bear, ó. Posso levar lá no Bear. Tá? O Bear que tocou no 61. Tá aí. Fundo. Travo os estudos novamente. E aí, ó, já tava tocando um 27. Ou seja, eu já tô validando aqui os níveis de um 61 e um 41. E o que o preço faz? Correção de 2 boxes. Correção de 2 boxes, sinal. Além de ser uma correção rasa, né? É um sinal de continuidade, né? Por ser uma correção rasa. Então, vendi aqui, tenho primeiro alvo, que é do nível a nível, 240, 250 pontos. E a dinâmica, 500 pontos. O preço dá mais 2 correções de 2 box, mais um Double Bear. E vem tocar o nível de um 61. Correção de 3 boxes aqui. Poderia ter vendido? Poderia. Aonde é o alvo? Lá no 205. Até 700 pontos. Lógico, o preço vai trabalhar. Segurou. Correção de 4 boxes. Essa correção, válida entrar? Válida. Não é um trade tão seguro quanto outras correções, mas ainda é válido. 560 pontos aí de alvo. Logo após ela, eu tive mais uma correção de 2 boxes. Poderia estar buscando ainda o alvo de 205. Olha aí, 460 pontos. Então foi dando, ó, tendência, pura tendência. O preço veio com várias entradas, ó, correção de 2 boxes. Aqui já ruim, muito próximo. Scalp, curtíssimo. Mas ainda deu gain, ó. Tanto o Bear quanto essa correção. Essas duas ruins de fazer, tá? Até essa correção de 2 boxes aqui, tranquilamente está vendendo. Mas aqui já ruim de fazer. Aí o preço novamente toca o 205. Poderíamos estar trazendo aqui no fundo do 61 novamente? Poderia. Geralmente diz que perde, né? Estender demais o FIBA, às vezes o FIBA acaba perdendo um pouco a sua utilidade. Não foi o que se apresentou aqui, né? Pelo contrário, já dá para ver que ele já estava cravando nível de 127 novamente. E aí o preço fez o quê? Foi lá, brigou. Aí já meio-dia, aí já entrou naquela briga, né? Que a gente viu. Difícil de tradar, bem difícil. Lateralidade aí, depois de uma tendência tão forte, né? É difícil tradar essa lateralidade. Aí já começa a dar scalps apenas, né? Então não tem boas pontuações assim. Aqui uma falha de rompimento de 3 boxes até interessante. O alvo seria lá um 41 lá embaixo, né? Então até 400 pontos aí de alvo. Ele não toca, ele segura antes. E aí a movimentação aí que o preço fez aí na tarde, né?
essa é a movimentação aí, ficou brigando dentro desses níveis aí de FIBO. 3 vezes aí o preço hoje, né? 3 vezes o preço fez a gente estender o FIBO, né? Foi indo fazendo 61, fazendo 61, uma movimentação muito forte, 3.200 pontos aí para baixo, tá, de movimentação dentro do FIBO, né, colocado. Do dia de hoje foi pouco menos, foi 2.700, 2.800 pontos aí mais ou menos de movimentação no dia de hoje. Mais uma boa movimentação nas primeiras horas aí do dia. Na primeira hora ruim, mas depois já ali, já na abertura do avista, já começou a dar os sinais de tendência de baixo, já veio vindo, veio dando primeiro trade de baixa probabilidade, depois só foi aumentando as probabilidades e aí só deu trade de boa probabilidade aí. E o mini índice veio com muita força aí para baixo, veio atingir alvos mais abaixo aí, né? Veio brigar em regiões mais abaixo, trabalhou bem. Então quem trabalhou aí rastreou bem o preço, trabalhou procurando trabalhar a favor do que o preço estava fazendo, hoje fez com certeza excelentes operações aqui nessa perna de queda, tá? Uma bela de uma perna de queda, né? Às vezes é difícil acreditar na tendência, mas temos que acreditar. A tendência é isso aí, são trades que acabam indo rápido para o nosso alvo, eles te dão, né, gordura, porque você consegue pegar trades mais longos, você consegue, se geralmente você pega aí 200, 250 pontos, 300 no máximo, você consegue pegar 400, 450, 500, 600, 700 pontos aí em uma operação, né? Isso aí gera uma gordura aí no mercado, que sempre é bom lá no final, quando a gente vai fechar nosso gerenciamento de risco do mês, né? Quando a gente vai ver como que tá o nosso mês. E por falar como tá em nosso mês, se você tá aí ainda, vamos dizer assim, no ganha e perde, tá faltando ainda, você sente que tá faltando alguma coisa para conseguir encaixar o método, vem fazer assessoria comigo, a gente vai fazer esse encaixe aí, tá mais claro a cada dia para mim, a cada aluno que vem fazer comigo, a cada dia tem, a cada semana tá tendo aluno novo, tá tendo alunos novos, né? Isso me deixa muito feliz, tô gostando muito de ver o crescimento psicológico de cada um, principalmente, porque a gente trabalha bastante isso aqui no método, tá? Eu não vendo apenas a questão de você aprender o método comigo, mas sim inseri-lo dentro do seu operacional, com toda a psicologia que tem o método, e aí, é claro, você vai adaptar a sua psicologia, a sua psique, a sua maneira de estar operando no mercado, mas tudo isso com meu auxílio, dia a dia, né, na hora do pregão, na dúvida acontecendo, no momento da dúvida, né, e também com as aulas que eu tenho já gravadas exclusivamente para o Discord, para os alunos, né, e todas as ações que eu faço, né, não só as masterclass, mas a aula de operacional, as aulas de tirar dúvidas e tudo mais. Então venha para fazer parte dessa comunidade que só está crescendo a cada dia, e que a cada dia está tendo trades vencedores, estamos formando trades vencedores. Isso está me deixando muito feliz, porque o pessoal está conseguindo aprender, está conseguindo entender, estão se mantendo dentro do gerenciamento de risco quando tomam stop, mas tenho recebido bons feedbacks e, ao que me parece, estão começando a grande maioria a perder bem menos e a ganhar bem mais. Já estou tendo aí resultados muito sólidos de alguns alunos assim que me surpreenderam, e isso é bem bacana, fico bem feliz mesmo. Então, a vocês aí, meus alunos, parabéns aí. E se você tá querendo crescer no mercado e acha que o Renko Mais é o método certo para você, não perca mais tempo, vem fazer assessoria aí comigo. Beleza? Então esse foi o vídeo aí de hoje, nosso resumo do dia. Tivemos tendência dada aí tanto no mini dólar quanto no mini índice, né? O dólar foi para compra, o índice foi para venda. Pois é, claro, tivemos um movimento lateral no restante do dia aí para o fechamento, mas também sexta-feira é típico de uma sexta-feira à tarde ter um movimento um pouco mais complexo, um pouco mais difícil de estar lendo, né? A gente tem que estar fazendo scalps, né? Mas então foi isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo. Se gostou,
dá um like, compartilha aí com quem você conhece, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para não estar perdendo nenhum resumo do dia na hora que ele estiver saindo, para que você sempre esteja acompanhando aí em primeira mão. Beleza? No mais, sempre obrigado aí pelo feedback de todos, pelas mensagens, tanto em off quanto as mensagens aí no Instagram, no Telegram, aqui no YouTube. Obrigado mesmo de coração, fico feliz em poder ajudar vocês. Beleza? No mais aí, até o próximo vídeo. Obrigado.